Meus queridos irmãos e amigos, quero saudá-los com a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de ler para vocês uma palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 24 a seguir. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Querido amigo, querido irmão que me ouve, esta palavra é uma palavra bem conhecida, que fala de uma grande tempestade em que os discípulos se encontravam, e Jesus não estava no barco, mas Jesus veio em direção ao barco. Eu quero dizer para você que esse momento não foi fácil. Talvez eu e você estejamos passando um momento semelhante. A Bíblia diz que as ondas, elas eram fortes, e as ondas açoitavam o barco. E esses homens experientes, os apóstolos, eles eram pescadores, conhecedores do mar, da temperatura do mar, dos ventos, das tempestades. No entanto, eles temeram, eles ficaram com muito temor, mas diz a Bíblia que Jesus aproximava-se do barco, mas eles não reconheceram a Jesus e pensaram que era um fantasma. Eu quero dizer a você o seguinte: talvez você esteja passando um momento semelhante. As ondas do mar da vida estão açoitando você, açoitando a tua família. Quem sabe, prezado amigo, você está à semelhança dos discípulos, com muito medo. E eu quero falar um pouquinho sobre o medo. O medo é o ladrão da fé. Quando nós temos medo, nós não temos fé, e quando nós temos fé, nós não podemos ter medo. Pedro, quando Jesus disse: sou eu, Pedro naquele momento disse: Jesus, se é o Senhor, me manda ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus, querido irmão, querido amigo, disse a Pedro: vem, Pedro. E diz a Bíblia que Pedro foi e andou por sobre as águas. Isto é extraordinário. Uma grande lição fica para nós. Quem era Pedro? Um homem como eu e você, um homem simples, um homem pecador como nós. No entanto, naquele momento, ele creu na palavra de Jesus, que Jesus disse: vem, e ele foi, e ele andou por sobre as ondas do mar. Mas a Bíblia diz que ao reparar na força do vento, ele teve medo. E quando o medo envolveu o coração, a mente, as emoções de Pedro, aconteceu um fenômeno. Pedro estava andando por sobre as águas, mas agora Pedro
diz a Bíblia, começou a afundar, e ele grita: Senhor, socorre-me. E o Senhor Jesus estendeu a mão para Pedro e o levantou de sobre as águas novamente, e ambos voltaram ao barco, e ao entrarem no barco, diz a Bíblia, cessou o vento. Eu quero dizer uma coisa para você: não tenha medo, tenha fé. Não importa o que estão dizendo, estão falando que talvez haja um problema muito sério na economia, estão dizendo que talvez haja um problema muito sério de desemprego. Meu querido, não tenha medo, confie em Jesus, Ele está conosco, Ele está com aquele que crê nele. Confie em Jesus, porque o medo é o ladrão da fé. Quando nós damos lugar ao medo, nós afundamos, mas quando nós damos lugar à fé, nós podemos caminhar sobre as ondas. Se você crer em Jesus, querido amigo, Deus vai cuidar de você. O Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, e não há razão para temermos quando estamos firmes na fé. Eu quero orar contigo agora. Nosso Pai, quero orar pelo meu amigo, pelo meu irmão, que esteja talvez passando um momento de grande dificuldade, de temor, de insegurança, de preocupação, de ansiedade, Senhor. Eu oro e peço a Tua graça para que possamos estar firmados na Tua palavra, e a Tua palavra é uma palavra que nos garante que podemos sim caminhar sobre as ondas encapeladas desta vida. Muito obrigado, Pai, pela segurança da fé no Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu prezado amigo, meu prezado irmão, no nome de Jesus. E lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Amém.